Porque, crocheteira de plantão, fazemos uma encomenda, não nos damos certo com ela, de cobrar o que é justo ou adequado, às vezes até nem o mínimo do que tem que ser, e nós repetimos isso novamente com outra peça. Às vezes com um trabalho muito parecido ou outro totalmente diferente. Esse trabalho que eu estava fazendo aqui, quem me acompanha aqui já viu, mas é um vídeo que eu vi que eu não tinha utilizado ainda e ele é perfeito de contexto para o que eu quero falar para vocês. Nesse vídeo aí, eu estava fazendo uma bolsa. Sim, uma bolsa. Vai ter alguns barulhos porque enquanto eu estou gravando esse áudio para vocês, eu estou trabalhando por aqui, tá? E o que acontece? Eu sabia fazer o ponto, não tinha nenhuma dificuldade nisso, não tinha nenhuma dificuldade em executar o trabalho. Mas eu cheguei até a fazer uma resenha sobre isso, mas eu cobrei, né, o valor dessa bolsa, que é uma encomenda. Nós temos que lembrar que as encomendas que nós não temos como rotina do nosso espaço, do nosso ateliê, da nossa empresa, ela tem que ser um valor diferenciado. Sim, por que ele tem que ser um valor diferenciado? Um fato muito simples e fácil de ser entendido, porque ele é uma peça extremamente exclusiva. Uma coisa, por exemplo, quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho um tapete que eu chamo de tapete Nice, em que recentemente eu fiz um maior, né? Um modelo dele maior, ou famoso tido como passadeira quando ele é grande. E ele foi sim uma encomenda, mas ele não foi uma encomenda exclusiva, porque já é algo que eu faço rotineiramente. A única diferença foi o tamanho, o comprimento dele, né? E a pessoa escolheu as cores em si. Então, por conta disso, ele não me deu um trabalho, né, assim, extremo, diferente, desafiador, porque ele já é algo que é feito aqui no meu espaço, né? No Dani Decor Crochê. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre bato nisso. Muitas vezes, a gente não recebe adequadamente pelo nosso próprio trabalho, é em consequência de nós mesmas não cobrarmos os valores certos, mínimos devidos até que a gente acha que é o adequado. Então, o que acontece? Até quando nós, crocheteiras de plantão, não vamos criar um padrão para a gente fazer alguns orçamentos? Sim, nós temos que criar isso. Por quê? Porque as pessoas, né, os clientes chegam até a gente com às vezes peças que a gente nunca fez, a gente se entusiasma, a gente vai lá, ficou feliz porque alguém pediu o nosso trabalho ou pediu uma nova peça da gente, né, que já comprou antes. E a gente simplesmente se desvaloriza ao cobrar muito errado. Nossa, mas como que a gente consegue fazer isso melhor? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem... Eu vou voltar no exemplo até dessa bolsa que eu fiz aí. Eu estava fazendo a alça nesse momento aí. E para que ela ficasse com uma alça bem firme, eu usei uma agulha meio ponto menor, para que ela depois não selasse, né? Não cedesse, ou seja, não ficasse com uma alça que era 30 centímetros, virasse depois 35. E com esse tipo de fio funciona muito bem, porque esse tipo de fio que eu estava usando aí, ele sela pouquíssimo, muito pouco. Eu já fiz uma outra bolsa aí que eu usei absurdamente muito e nem sabia da história de como tática para fazer a alça ficar melhor, fazer com uma agulha mais fina. Então, essa daí eu tenho certeza que ela não selou nada. E a outra que eu usei a mesma agulha, ela selou sim, mas muito pouco. Então, esse material ele é top demais para trabalhar com bolsa por causa disso, né? O que não acontece com o barbante. O barbante cede absurdamente. Depois nos dá um trabalho, às vezes, muito esquisito, né? Mas vamos voltar aqui ao foco totalmente da questão do valores a cobrar,
quando pegamos encomendas exclusivas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nessa bolsa eu cobrei barato demais. E por que quando a gente vai lá e faz um trabalho, a gente viu, vemos o que foi, e depois a gente vai lá e faz de novo, novamente? Por que eu fui lá e muitas vezes a gente não aprendeu a lição, vai fazer um outro trabalho para uma outra pessoa e a gente cobra de novo muito barato? Tem uma moça que eu acompanho, que é magnífica, ela faz trabalhos lindos. Eu não vou dar o nome dela, né, para não expor a pessoa, mas se ela quiser depois colocar alguma coisa aqui, tudo bem, sem problema nenhum. Ela faz, assim, trabalhos magníficos, tem videoaula, um monte de coisa na página dela aqui. E ela recebeu uma encomenda de uma cortina, né, e ela passou um valor, e assim, ela ganhou um valor baixíssimo nela. Por quê? Porque ela não conseguiu precificar adequadamente. Ela não conseguiu nem sequer calcular o preço com grande assertividade de material. Eu, no caso dessa bolsa minha, eu até sabia quanto de material que eu ia usar. Só que eu calculei muito apenas em cima do material e esqueci do que eu ia receber por fazer, né? Pelo tempo que eu poderia levar para fazer. Então, por conta disso, eu recebi muito mal nessa bolsa. Por que acontece? Porque a gente sempre tem que captar essa mensagem que eu vou dizer aqui agora. Quando a gente tem uma encomenda totalmente exclusiva, igual o caso dessa bolsa, em que foram com fios muito coloridos e não é uma coisa normal de cotidiano, todo o material em que eu comprei, ele se torna um material teoricamente empatado dentro do ateliê, enquanto não tiver alguma outra coisa específica para que rode aquela cor. Então, se isso acontece, o que acontece? Ficou estranho de dizer, né? Mas é isso mesmo. A gente tem que ficar atento que nós não podemos ir lá cobrar apenas o que foi consumido para fazer essa peça. Jamais pode se cobrar assim, a gente tem que cobrar o material todo. Por quê? Porque a gente não faz a mínima ideia se vai ter uma possibilidade ou não de sair de novo aquela peça e até quando que isso vai acontecer. E esse foi o meu grande erro nessa peça. Literalmente essa que é a palavra. O grande erro dessa peça foi esse. Se eu for pensar no material em que eu gastei, então eu posso pensar que eu recebi melhor. Mas um material que eu não uso cotidianamente, que não é comum, nem todo mês eu uso aqui, é um material para fazer bolsa, sim, mas as cores igual ela fez, a preta, que é a básica, não sobrou nada, ele acabou todo. O que sobrou foi os coloridos. São cores muito berrantes, difíceis de se combinar. Então, assim, o que acontece? Automaticamente eu não consigo ir lá produzir várias coisas e depois fazer vendas delas exclusivas. E outra coisa também que a gente também tem que compreender, crocheteira de plantão que me acompanha por aqui, eu não tenho que fazer uma encomenda em que aquele material tem que ficar guardando uma outra possibilidade de uma outra mão de obra minha, de lá gastar mais horas para fazer, para depois eu receber o que for justo por aquele material empregado. Isso não pode funcionar assim. Por exemplo, você faz aí tapetes. Então, o que acontece? Se você recebeu um pedido de uma blusa de um cropped e pediu uma linha que você não tem o hábito de usar e ela vai sobrar, as chances de você depois desempatar esse material é baixíssimo. Você não tem que fazer um novo trabalho, gastar mais horas para depois passar a receber o valor investido naquele material. Esse é um grande, assim, insight, uma grande virada de ficha que nós temos que ter. Ou seja, é simplesmente... E por que a gente não acaba cobrando de novo, né, de forma errada? Porque a gente esquece de fazer a primeira pergunta mais básica que a gente tem que fazer. O que estão me pedindo é uma encomenda dentro do meu tipo de trabalho, do meu ateliê, ou é uma encomenda exclusiva? Se for uma encomenda exclusiva, ela já tem que ser aquela encomenda em que todo o material tem que ser por conta do cliente, mesmo se sobre ou não, ou indiferente de quanto se sobre. Ela pediu uma coisa colorida que eu só vou usar 30 metros de não importa. É um material que você vai ficar empatado, entendeu? Não tem como você fazer de uma forma diferente. E se a pessoa for te questionar sobre isso, você tem que explicar essa situação que a gente está colocando aqui. Não é um material corriqueiro. Ou se ela quiser,
que vocês podem fazer também, que é uma alternativa bem interessante. Fala para a pessoa, você pode comprar o material, eu faço a peça e te devolvo o resto. Dá para ela aquele monte de cone lá pela metade. Você recebe o que tem que receber, o seu justo pelo seu trabalho. Aparentemente não parece que não ficou caro para a pessoa, mas ela empatou o dinheiro lá com vários cones de várias cores e não você com esse material dentro do seu ateliê, tá? Esse é um dos momentos que eu acho muito interessante. Se a pessoa acha que o serviço está assim um pouco alto, em que ela vai lá e compra o material e te dá. Devolvo ele todinho para ela. E aí o que acontece? Voltando para fazer as explicações e as conexões, né? Então, eu vou amarrando os assuntos, tá? Vocês vão entender. Dessa menina que eu sigo, que é um amor, em que ela fez a cortina lá e ela ficou complicada. Alguns cálculos básicos ela conseguiria ter feito mais fácil se ela tivesse pensado um pouquinho com mais carinho no que ela estava pegando. Como era uma cortina com flores, e normalmente nós aqui fazemos às vezes tapetes, e esses tapetes têm flores, cadê as nossas? Por isso que eu falo que para poder começar no planejamento tem que ter uma balança. Cadê a nossa anotação para ter uma ideia de quanto eu gasto numa flor? Ah, mas a flor que eu vou fazer é diferente. Tudo bem. Mesmo ela sendo diferente, quanto que eu gasto na minha flor simples? A minha flor simples vai 10 gramas. Aquela flor é complexa? Multiplica por 3. Aí você vai ter um orçamento mais aproximado, com menos chances de haver um erro. Tá entendendo? Então, isso tem que se calcular. Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente vai ter essa dificuldade. Se a gente tem uma ideia dessa parte, a gente já consegue fazer uma questão de preço muito interessante. E uma coisa que nós, muitas vezes, sem ter atenção, a gente erra demais, é achar que peças com vários squares emendados tem que ser praticamente o mesmo preço daquela que não tem esses montes de quadradinhos emendados. Eu, por exemplo, eu fiz um tapete que está aqui, com algumas linhas abertas que eu já tinha, então ela não dava para fazer várias cores, então ele é um tapete único. E agora, não é porque ele é único e porque ele é com linhas abertas que eu tenho que fazer ele totalmente mais em conta. Normalmente é até justamente o contrário, ou no mínimo equivaler, porque o nosso trabalho de arremate nesses tipos de peças vai levar muito mais tempo do que nas outras, nas peças em que a gente faz com menos cores. Por isso que uma forma bem interessante de pensar quando você vai montar o seu catálogo de produtos o meu tapete, né? Que o pessoal chama de chamariz, uns chamam de abre carteira, ou o meu pano de prato, ou o meu suplá. Não interessa qual é a peça que você trabalha com crochê, ou o seu parte de cestaria, ou de roupa, um cropped, por exemplo, ele tem que ser primeiro uma peça lisa. Se ela não for monocromática, ou seja, aquele de uma cor só, ele tem que ser no máximo de 2 cores. Por quê? Para ter o mínimo de arremates possíveis. Arremates leva tempo nosso de trabalho. Se eu tenho um tapete em que eu começo e termino com a mesma cor, eu só vou ter 2 lugares para arrematar e guardar aquela linha direitinho, que é no início e no final. Se eu faço isso e coloco uma segunda cor, já vai começar a fazer com que isso seja uma quantidade automaticamente mais tempo investido. Então, isso é uma coisa muito importante que tem que se ter na mente para na hora que você for fazer as precificações. E se essa encomenda específica que você pega, ela tem muitas cores, mais são os arremates. Então, automaticamente, se ela é uma encomenda exclusiva, muitas cores e mais arremates, vai levar mais tempo? Vai. Aí, às vezes, o que acontece? Mesmo se você tem aquela peça mais em conta que você vende bem, se você fica naquela encomenda e aquela encomenda empatou 1, 2, 3 dias seu, o que vai acontecer? Você simplesmente vai deixar de ter valores maiores, que até seria pela produção daquela peça mais simples, porque aquela encomenda levou muito tempo e ainda por cima você não cobrou um preço justo e adequado para você.
Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô fazendo uma peça que me pediram de carnaval, tá? É um ponto de crochê com um pontinho de macramê inicialmente, bem assim, simples, nada dificultoso, que nós crocheteiras não temos a capacidade, ou até outra pessoa também, de fazer, né? Eu desenvolvi ela em cima de uma imagem que a pessoa me mandou, e em cada pontinha das cordinhas, é tipo como se fosse não é uma saia, né? É de passar no pescoço, mas cheio de fitinhas, né? E em cada ponta tem uma lantejoula. Aí o que acontece? Eu até já cobrei um valor que eu achei que fosse justo. Ele vai ser justo. Só que, gente, pensa num negócio chato. Ficar pegando cada ponta de cada lantejoula pra ficar amarrando. Eu vou fazer depois um shortzinho e vou depois colocar a imagem na hora que eu terminar de fazer ele aqui, tá? E outra coisa, ele foi feito com fio de malha e fio de malha residual. Então, também eu já tive um tempo investido em quê? Em fazendo esse fio de malha ficar mais fino, porque senão ia ficar grosseiro, ia ficar feio. Eu vou confessar para vocês, ele já tá sendo um valor de um trabalho que não tá justo? Não, ele tá sendo justo ainda nos valores em que eu cobrei, em cima do material também, eu não tenho um empate de material nada assim complicado, eu já trabalho com fio de malha. O que eu comprei realmente depois vai ficar empatado aqui, que praticamente eu não sei como nem utilizar isso depois. Lantejoula, né? Não sei depois que, como diz o ditado, no próximo carnaval ou alguma pecinha eu invente alguma coisa para colocar. Caso contrário, como eu vou usar esse vocabulário, vocês vão compreender. É dinheiro morto que nós temos no nossa empresa, no nosso ateliê. Temos que ficar atentas a isso, sim. Nesse caso da lantejoula é um valor bem menor. Não chega nunca o valor de um fio, né? Igual eu comprei da Ciclo para fazer a tal da bolsa, né? Tem praticamente R$ 300 em fio guardado. E aí? Como que eu vou utilizar esse fio? Ah, eu vou fazer uma outra bolsa. É joia, eu vou estar empregando meu tempo para simplesmente fazer de novo uma outra coisa para tentar desempatar aquele material. Porque se ele fosse um material corriqueiro, o que eu chamo de corriqueiro? Não é que é um material ruim. Corriqueiro é aquele que todos os dias eu uso. Uma pessoa me pediu um suplá, azul royal, beleza, eu fiz, por exemplo, né, 2. E depois esse mesmo material eu já utilizo ele para fazer um tapete, né, outras coisas que eu faço de decoração aqui, comumente. Automaticamente ele não ficou exclusivo para aquele tipo de coisa e eu consigo utilizar com outras coisas. É aí que é a grande diferenciação que nós temos que ver. E como que a gente consegue realmente sair dessa furada? É a gente passando realmente a anotar as coisas que a gente faz e sempre fazer primeiro algumas perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Essa peça é uma peça exclusiva que tem materiais em que eu uso no meu ateliê ou não? Porque se essa peça eu não uso rotineiramente aquele tipo de material, eu vou ter que cobrar o material inteiro da pessoa, indiferente da quantidade que eu usar. Porque ele é material morto morto entre aspas, vocês entenderam, dentro do meu ateliê. Ou então, uma outra alternativa, depois se a pessoa apresentar e ela achar que for caro, você explica essa situação para ela e fala, olha, você pode comprar um material e a minha mão de obra é X. Pronto. Você fica livre dessa situação de ter esse material morto dentro do teu espaço. Parecendo que você recebeu aquele valor todo e, na verdade, que você recebeu livre é muito menor. E a segunda pergunta é o seguinte, que é muito importante. Depois que você já percebeu, já fez essa diferenciação, ter essas anotações que eu falei, para a gente poder saber o tipo de peças em que a gente já teve uma ideia de quanto a gente gastou. Assim, automaticamente, a gente tem menos chances de errar, ou seja, mais chances de acertar. Uma outra forma bem interessante é, vamos em páginas tipo Duelo 7, e vamos nela, né? E fazemos o quê? Vamos pesquisar esse tipo de produto. Quanto que as pessoas estão cobrando? Mas não olhe antes de você pensar quanto cobraria. Você já teve uma ideia do material, você já teve uma ideia do tempo que você vai levar, você já teve uma ideia do seu custo, tudo direitinho.
Antes de passar para a pessoa, aí você pesquisa no Elo7, para você ter uma ideia. Porque, por exemplo, às vezes você pensou nessa cortina e você pensou no valor de R$ 200. Aí tá, aí você vai no Elo7, você só vê cortina, dando um exemplo, ok? Acima de 600. Aí você pensa, nossa, será que esse produto é um produto tão lucrativo assim? Ou eu que não estou cobrando muito adequado mesmo? E sente e observe. E a maior história que tem depois é o seguinte, fez alguma coisa que realmente depois você não recebeu adequado por aquilo? Vai lá e olha, onde foi que eu tinha que ter feito melhor? Não é só virar e falar assim, nossa, eu não cobrei muito legal nisso aqui, da próxima vez eu vou ter que ter mais atenção e cobrar melhor. Ter mais atenção e cobrar melhor não vai fazer você conseguir cobrar melhor. Você tem que, não é como se fosse com uma criança para chamar atenção, você tem que fazer uma pergunta para você. Aonde eu posso melhorar para que eu consiga fazer a minha precificação do meu orçamento da encomenda da melhor forma na próxima vez? Ao fazer essa pergunta aberta, às vezes vocês não vão ter resposta na hora, mas o teu cérebro vai sempre trabalhar para que vocês consigam buscar essa resposta e fazer melhor da próxima, tá bom? Crocheteira de plantão, depois me conta que você já teve alguma surpresa com alguma encomenda que realmente você falou assim, nossa, eu devia ter feito de uma forma melhor. Eu digo isso para vocês porque muitas vezes nós paramos o que estamos fazendo como rotina para pegar coisas totalmente atípicas e essas coisas atípicas atrasam a nossa vida até financeira, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E você que está começando a me acompanhar ou nunca esteve por aqui, aproveita, se inscreve aqui, dá um like para mim, comenta o que você achou. Quanto mais interação a gente tiver, mais a gente pode ter as possibilidades de crescer, ok? Beijinho!